169ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da FENAFISCO, que teve como pauta o Encontro Nacional dos Fiscos Estaduais e Distrital em defesa das garantias constitucionais e da Lei Orgânica da Administração Tributária, aconteceu em Curitiba, no dia 17 de agosto de 2015. O principal objetivo foi trazer ao debate a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição 186 de 2007 e da Lei Orgânica da Administração Tributária. A primeira palestra foi do presidente da FENAFISCO, Manuel Isidro dos Santos Neto, que abordou aspectos relevantes e perspectivas da PEC 186. A importância da PEC 186 é porque vai possibilitar, primeiro, a inserção de 2 parágrafos importantes ao artigo 37, que é o parágrafo 13 e o 14. Um pede a autonomia da administração tributária e o outro pede a lei orgânica da administração tributária. Com esses 2 dispositivos, as administrações tributárias, acreditamos nós, deixarão de padecer de problemas, muitas vezes, básicos, de falta de recursos para a administração tributária. A administração tributária é provedora de recursos para a manutenção do Estado e ela própria padece de recursos para que ela possa atuar. Em seguida, a doutora em Direito Administrativo, Adriana Schier, falou sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária. Ela defendeu a criação de estrutura própria para os fiscos, com maior autonomia e sem subordinação a outros órgãos, como forma de que sejam respeitados como instituição. A Lei Orgânica ela vai permitir que essa administração tributária saia de dentro de qualquer outra secretaria e tome um espaço, um status de secretaria, autonomamente, com autonomia administrativa, com autonomia funcional e com autonomia orçamentária. Isso é importante porque garante aos servidores públicos que integram a administração tributária uma qualidade técnica das suas atividades, das suas decisões. Quando a gente fala de função da administração tributária, a função precípua dela é a fiscalização. E fiscalizar nada mais é do que aplicar a lei aos casos concretos. Ou seja, não há espaço de um juízo político aqui, não há espaço de oportunidade e conveniência. Portanto, é possível sim falarmos de uma administração tributária autônoma, independente nesse aspecto, funcionalmente falando, porque é a garantia de qualidade técnica e de profissionalismo no exercício dessa atividade que é tão essencial para o Estado. O período da tarde seguiu com palestras focadas no momento político brasileiro. O advogado Elias Matarassade destacou o direito posto e o momento brasileiro. Ele apontou que investigações como a Operação Lava Jato têm trazido mudanças à atuação dos agentes do direito. Quem deve tributo, devedor de algo, é credor de alguma coisa. Credor do quê? Do serviço público. Credor da saúde pública, da educação, da segurança pública. E hoje, eu me permiti chamar o cidadão de credor. Ele deve tributo, ele tem para receber o que em troca. Essa foi, mais ou menos, a guia do primeiro momento da minha fala aqui. Não me permito chamar de Operação Lava Jato, nem de processo da Lava Jato. É mais do que isto. Pode ser também um processo, mas, no fundo, é revolução da Lava Jato, porque veio para revolucionar. E, inclusive, passando por cima de algumas normas processuais penais, e está aí a grande grita de muitos advogados brasileiros. Eu acentuei que, na sua carreta medieval, a Lava Jato criou um processo que só tem acusação. A polícia acusa, a imprensa acusa, o Ministério Público acusa, o juiz acusa. O réu vem, se autoacusa e acusa terceiros. E prestigia-se muito o advogado do delator premiado. E aquele advogado que quer fazer aquela defesa tradicional e autêntica acaba sendo execrado, ofendido até publicamente. Eu pedi que os advogados fossem respeitados, tanto quanto é respeitado o Ministério Público como o juiz, porque todos trabalham para a justiça. Um momento de comoção foi quando o advogado pediu que todos ficassem em pé e dessem as mãos em solidariedade aos auditores paranaenses. Posto que esta é a representação dos auditores fiscais brasileiros. Muito obrigado. Convivendo no meio dos auditores, eu pude constatar a angústia de todos, porque essa generalização atingiu todos e todas as famílias deles. Quase 3.000 pessoas entre inativos e ativos. Então,
O que eu quis pontuar aqui foi que a vinda desses auditores dos mais longínquos torrões do território nacional foi em solidariedade aos auditores do Paraná. E para comprovar isto, todos deram as mãos e todos se mostraram solidários com aqueles exemplares auditores do Estado do Paraná, tão dignos, repito, quanto membros do Ministério Público, magistratura, advocacia, enfim, são carreiristas de Estado que merecem respeito. O tema delação premiada, do ontem ao hoje, foi abordado pelo advogado Roberto Delmanto Júnior, que fez uma comparação histórica, mostrando que o Instituto da Delação, mesmo que com outros contornos, já foi utilizado no Brasil há muito tempo, quando, por exemplo, Joaquim Silvério dos Reis delatou Tiradentes, contribuindo para que o herói da Inconfidência fosse enforcado. Para Delmanto, a delação premiada, da forma como vem sendo feita, é muito questionável. São diversas questões neste universo novo da delação premiada e é um grande prazer falar disso aqui no Paraná, onde tudo tem acontecido nessa chamada grande Operação Lava Jato. Os questionamentos são vários, como eu disse. Um deles é de que o juiz que homologa um acordo de delação premiada analisa o mérito desta delação premiada, as provas trazidas pelo delator, ele torna-se suspeito, impedido para julgar o caso. O juiz que homologa uma delação premiada deveria se abster de julgar o caso e um outro juiz realizar a instrução e o julgamento deste mesmo caso. Este é um dos temas. Outra questão é que no direito brasileiro não se exige arrependimento. Ou seja, um delator, ele assim procede por interesse personalíssimo. Ele quer se livrar da pena, se livrar de um processo, porque foi pego, digamos assim, com provas irrefutáveis e tenta minimizar as consequências dos seus atos, acusando terceiros e trazendo aí ao Estado o ressarcimento dos valores, por exemplo, tratando-se de crime contra o patrimônio, ou contra, por exemplo, os tributos e assim por diante. Acontece que o delator pode mentir. Porque o delator, o que se avalia na delação premiada é o conteúdo da delação, mas não a honorabilidade da palavra do delator, porque afinal das contas é um criminoso, uma pessoa que confessa ter praticado um crime, não por arrependimento, mas visando um benefício próprio. Ou seja, já que se ter muito cuidado com a delação premiada, ver que provas a corroboram, para que não incida em um erro judiciário posteriormente, ao se utilizar uma mentira de uma pessoa que busca um benefício próprio. A delação premiada voltou ao Brasil e veio para ficar. Desde 1990, com a Lei dos Crimes Hediondos, ela já veio sendo inserida na nossa legislação. Foram 9 leis desde então, em 25 anos, e é uma realidade nova. Ela está aqui, continuará aqui, e alguns questionamentos surgirão, não só esses que eu levantei, da questão da imparcialidade do juiz, da questão da mentira do delator, como também outros questionamentos. Podemos lembrar a hipótese do delator mentir, e depois de muito tempo ele revelar que mentiu. Então pessoas teriam sido condenadas com base na sua delação, passados os anos, ele vem a dizer, olha, aquela prova foi forjada, foi uma falsidade, eu menti. O que aconteceria? Uma revisão criminal, mas quem traria de volta o erro? Não se paga o erro, não tem como ressarcir. E ele mesmo, o delator, no final das contas, não existe um crime de perjúrio no Brasil. Não é crime de falso testemunho, então ele ficaria impune. Para o presidente do Sindafep, José Carlos Carvalho, o encontro nacional foi uma oportunidade importante de trazer à discussão temas fundamentais para os fiscos. Excelente, período da manhã falamos dos assuntos que envolvem toda a categoria, não só dos fiscais do Paraná, mas dos fiscais de todos os estados do Brasil. E agora à tarde estamos falando dos assuntos nacionais, né? Porque aqui trouxemos o doutor Delmanto para falar sobre delação premiada e é hoje que é o assunto da imprensa hoje. Depois das palestras, chegou o momento de descontrair e confraternizar. A noite terminou com muita diversão em um jantar no mais tradicional restaurante do bairro italiano de Curitiba, Santa Felicidade, o restaurante Madalosso. I said